No topo das montanhas e nas profundezas de antigas formações rochosas, escondem-se segredos que desafiam toda a lógica, coisas que não deveriam estar ali, objetos, estruturas e marcas que nem a ciência conseguiu explicar. Foram obra de antigas civilizações? Ou existe algo além da nossa compreensão? Prepare-se para descobrir os mistérios mais inexplicáveis encontrados nas alturas do mundo. Número 15. Rosto esculpido na ilha de Higgs. Nas costas íngremes da ilha de Higgs, na Colômbia Britânica, um drone revelou algo arrepiante. Havia algo olhando dos penhascos, e era enorme, um rosto de mais de 2 metros de altura esculpido na rocha. À primeira vista, parece feito pelo homem, mas ninguém sabe ao certo. Os funcionários do parque continuam perplexos até hoje. O rosto é tão difícil de acessar que permaneceu despercebido durante anos, oculto do mundo. Alguns acreditam que se trata de uma antiga escultura, uma relíquia do passado, mas algumas pessoas das primeiras nações sugerem algo mais misterioso. Veem aquilo como uma mensagem dos espíritos dos ancestrais. Só se sabe que é uma expressão misteriosa, desgastada pelo tempo e pelos elementos, um guardião ou algo completamente diferente, até que os especialistas consigam desvendar o mistério. Número 14. Fjäråbolten. Fjäråbolten é um dos lugares mais interessantes da natureza. Está suspenso de forma precária entre 2 imponentes penhascos na montanha da Noruega. Esta enorme rocha está encaixada em seu lugar há mais de 50 mil anos, desafiando a gravidade sobre uma queda vertiginosa de 984 metros. Embora pareça que o menor empurrão poderia fazê-la despencar no abismo, ela permanece imóvel, uma relíquia glacial congelada no tempo. Drones capturaram vistas aéreas que revelam sua grande escala e a paisagem dramática ao seu redor, algo que teria sido impossível de apreciar completamente no passado. Agora, graças aos drones, é possível admirar. A famosa rocha atraiu milhares de turistas corajosos dispostos a pisar em sua superfície para tirar uma foto incrível. Cada um coloca o pé, mesmo que por um momento, no que parece ser a beira do mundo. A experiência é tão popular que frequentemente se formam longas filas que se estendem por mais de 1 hora. Felizmente, ninguém caiu da rocha. Apesar dos perigos, Fjäråbolten continua sendo uma das maravilhas mais impressionantes e procuradas da Noruega. Uma maravilha duradoura que continua desafiando tanto a gravidade quanto a coragem humana. Número 13. Câmara oculta da tumba de Kapilicaia. Um drone que escaneava as montanhas escarpadas da Turquia se deparou com algo que fez os arqueólogos sentirem um frio na espinha e encontrou uma abertura sombria esculpida nos penhascos da tumba de Kapilicaia. Para quem não sabe, a tumba de Kapilicaia é um antigo local de sepultamento, mas ninguém sabe o que ou quem foi enterrado lá dentro. Portanto, o que estava escondido naquela abertura é muito mais sinistro do que qualquer um esperava. Mais importante ainda, por que estava oculto? As imagens mostram uma câmara secreta intacta por séculos, espreitando nas profundezas da encosta da montanha. Quando os pesquisadores finalmente se aventuraram lá dentro, descobriram algo arrepiante. Eram oferendas deixadas para trás, como se alguém tivesse entrado secretamente na tumba por gerações. Espalhadas por toda a câmara havia moedas antigas, gravuras rituais e o que pareciam ser marcas de garras nas paredes, como se algo tivesse tentado sair. As lendas alertam que a montanha abriga espíritos inquietos, condenados a vagar para sempre porque aquele sepultamento foi perturbado. Alguns dizem que a tumba pertencia a um governante esquecido, que foi selado para evitar que o que estava lá dentro escapasse.
Outros afirmam que é uma câmara secreta que protege algo valioso ou perigoso. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: algumas portas estão fechadas por um motivo, e talvez, só talvez, esta devesse permanecer assim. Essa descoberta do drone da câmara oculta só aprofundou o mistério, levantando uma pergunta assustadora: quem ou o que tem espreitado dentro desta tumba por séculos? Número 12. Árvore de pedra no deserto de Siloli, na Bolívia. Uma solitária árvore de pedra desafia os ventos fortes. Com quase 7 metros de altura, a árvore de pedra parece saída de um sonho. Sua base fina e erodida mal parece forte o suficiente para sustentar a pesada copa de rocha. Ela se manteve de pé por milhares de anos, esculpida por rajadas implacáveis que carregam areia e sal, erodindo suas camadas mais suaves. Antes do surgimento da tecnologia dos drones, os viajantes precisavam se aproximar a pé para apreciar totalmente sua estrutura que desafia a gravidade. Mas agora, vista de cima, os drones capturam a diferença entre essa delicada formação e a vasta paisagem árida que a cerca. A visão do drone revela toda a extensão da obra-prima da natureza, mostrando como o vento não apenas moldou essa formação icônica, mas também deixou uma paisagem de outro mundo, repleta de esculturas estranhas. Um monumento natural, a árvore de pedra está protegida contra escaladas, preservando sua integridade e beleza para as futuras gerações. Continua sendo um destino obrigatório, que atrai visitantes de todo o mundo para testemunhar uma das esculturas mais extraordinárias da natureza. Número 11. A montanha que engole pessoas. Este drone capturou cenas arrepiantes do que conhecemos como Monte Neveni. No entanto, os habitantes locais do Zimbábue o chamam de a montanha que engole pessoas, e por um bom motivo. Disse que os excursionistas desaparecem lá e nunca mais são vistos. Nas imagens dos drones, é possível ver como os picos da montanha que engole pessoas costumam estar envoltos em névoa. Como resultado, as pessoas acreditam que esta não é uma montanha comum, mas um portal para outro reino, onde espíritos astrais sequestram os vivos, especialmente aqueles que ousam escalar essas montanhas. Número 10. Tsingy de Bemaraha. Quando um drone sobrevoou Tsingy de Bemaraha, em Madagascar, ele revelou algo fictício, uma vasta floresta de picos de calcário afiados que se estendiam pela paisagem. Essas imponentes formações rochosas conhecidas como Tsingy foram moldadas pela natureza ao longo de milhões de anos, criando um labirinto de fendas profundas, cavernas ocultas e torres de pedra que parecem impossíveis de atravessar a pé. Mas as imagens do drone não capturaram apenas as rochas afiadas, também revelaram um mundo secreto escondido dentro dessa paisagem exuberante. Entre as pedras, foi encontrado o lar de criaturas raras como lêmures, camaleões, gigantes e aves que não existem em nenhum outro lugar da Terra. Do solo, muito disso permanece invisível, mas do céu, a escala da formação rochosa é realmente impressionante. Poucos lugares no planeta parecem tão surreais quanto este, e graças à tecnologia dos drones, agora podemos testemunhar toda a sua beleza, sejam os imponentes penhascos de pedra calcária ou a misteriosa vida que próspera sob eles. Essa descoberta demonstra que até mesmo as paisagens mais extremas guardam segredos incríveis. Número 9. Cavernas milenares da montanha Guangxi. Com 13 mil anos de antiguidade, outro drone sobrevoando as montanhas enevoadas de Guangxi, na China, fez uma descoberta impressionante escondida dentro dos penhascos. Havia cavernas massivas com suas entradas escancaradas como bocas de gigantes adormecidos.
Esta enorme caverna, com suas câmaras imponentes e paredes lisas e grandiosas, é uma formação natural, não feita pelo homem. A caverna se formou ao longo de milhões de anos através de processos geológicos naturais e mostra o incrível poder da erosão da água e da atividade tectônica. Sua estrutura precisa e expansiva fascinou os cientistas, oferecendo informações valiosas sobre a paisagem dessa região. Ao contrário das misteriosas cavernas artificiais, sobre as quais às vezes se especula no folclore, esta descoberta é um testemunho das maravilhas naturais da topografia única de Butã. Mas olhar para a caverna por si só é tão inquietante que parece uma enorme boca aberta, pronta para devorar. Alguns acreditam que eram antigas moradias, enquanto outros suspeitam que eram locais de rituais secretos. Mas sem nenhuma evidência clara, seu propósito continua sendo um mistério sem solução. Número 8. Menpo-Punir. Erguendo-se como sentinelas sobre as montanhas da Rússia, os 7 gigantes de Menpo-Punir são uma prova das forças implacáveis da natureza. Eles alcançam mais de 40 metros de altura. Foram esculpidos pelo vento e pelo gelo durante milhões de anos, o que é realmente muito estranho. As formações erodidas desde o solo parecem antigos guardiões congelados no tempo, mas vistas de cima, as imagens de um drone revelam seu impressionante isolamento, cercadas por uma extensão interminável de natureza selvagem. Para o povo indígena, essas formações são mais do que simples maravilhas geológicas. As lendas falam de gigantes que se transformaram em pedra e suas figuras imponentes estarão vigiando eternamente a terra. Essa profunda conexão espiritual fez de Menpo-Punir um local venerado, acrescentando uma camada de misticismo à sua presença já imponente. Apesar de sua localização remota, tornou-se um destino de lista de desejos para aventureiros e amantes da natureza. No entanto, com o aumento do turismo vem a responsabilidade de preservar esse tesouro natural. Os rigorosos esforços de conservação garantem que os 7 gigantes permaneçam intactos, de pé, como uma maravilha geológica e um ícone cultural que une o passado ao presente. Número 7. A Porta dos Deuses. Outro drone que sobrevoava as montanhas rochosas do Peru capturou algo impressionante. Era uma estranha e imponente porta, esculpida em um penhasco de pedra. Os moradores locais a chamam de Porta de Marca ou Porta dos Deuses, mas é aqui que as coisas ficam realmente assustadoras. Esta suposta porta não leva a lugar nenhum. É apenas uma fenda de um carro na rocha sólida. Então, por que os antigos se dariam ao trabalho de construir uma porta que não se abre? Alguns acreditam que é porque a porta nunca foi destinada aos humanos em primeiro lugar. Segundo a lenda inca, esta era uma porta para os deuses e um portal entre mundos. Disse que os sacerdotes usavam um disco dourado para ativar a porta. Uma vez que a atravessavam, desapareciam em outra dimensão. Até mesmo pesquisadores modernos relatam acontecimentos estranhos, como luzes inexplicáveis piscando perto da pedra e um zumbido estranho no ar quando você fica muito perto. E quando o drone passou por cima, o sinal foi brevemente interrompido, como se algo invisível estivesse interferindo. Seja uma ilusão antiga, uma peça perdida da história ou algo muito mais estranho. Uma coisa é certa: a Porta dos Deuses continua assombrando aqueles que se atrevem a se aproximar. Número 6. Balancing Rock. Quando um drone sobrevoou a Baía de Mary, na Nova Escócia, capturou algo realmente alucinante, uma impotente coluna de basalto que aparentemente desafiava a gravidade, conhecida como Balancing Rock.
Essa formação de 9 metros resistiu à prova do tempo e parece que pode desabar a qualquer momento. Do chão, é uma vista impressionante, mas de cima a precariedade da sua posição se torna ainda mais surpreendente. Formada pela atividade vulcânica há quase 200 milhões de anos, essa maravilha geológica resistiu a ventos implacáveis, ao clima severo e ao lento processo de erosão. Os cientistas se maravilham com o fato de ela permanecer de pé, enquanto formações semelhantes já desabaram com o tempo. Os excursionistas podem chegar ao local por uma trilha panorâmica de cerca de 2,5 km, mas não importa o quão perto você chegue, não é possível compreender totalmente seu delicado equilíbrio como faz um drone. A vista aérea da Balancing Rock não só destaca sua estrutura incrível, mas também levanta a questão de quanto tempo mais ela poderá permanecer de pé antes que a natureza finalmente a reivindique. Uma coisa é certa, este é um site que parece quase inacreditável demais para ser real. Número 5. Rocha Al-Naslar. No meio do deserto da Arábia Saudita, a Rocha Al-Naslar se ergue como um monumento ao próprio tempo. À primeira vista, parece que uma espada gigante partiu a rocha em duas, deixando para trás uma divisão incrivelmente limpa e nítida. As duas metades permanecem perfeitamente equilibradas, como se estivessem congeladas no momento da separação, desafiando a lógica e suscitando teorias intermináveis sobre como uma divisão tão precisa poderia ter ocorrido ao longo dos séculos. Infelizmente, apenas os viajantes do deserto a conheciam. Seus segredos estavam escondidos no vasto deserto da região de Tabu. Mas com os drones que agora sobrevoam, podemos apreciar plenamente sua simetria e a paisagem ao redor que a moldou durante milhões de anos. Essas vistas aéreas revelam não apenas uma maravilha geológica, mas uma história gravada em sua superfície erodida. Há inscrições únicas. Algumas permanecem desde há 3.000 anos. Esses gravados oferecem uma visão das civilizações antigas, suas raízes comerciais e sua compreensão da Terra. Os moradores locais se referem a esta rocha como Azat al-Naslar, ligando-a a lendas e poesias, especialmente as histórias de Antar Ashaddad. Sei lá se foi moldada pela natureza ou por algo mais misterioso. Essa rocha imponente continua sendo uma peça fascinante da história que resiste aos ventos do deserto. Número 4. Wulingyuan. Nas profundezas da província chinesa de Yunnan, Wulingyuan abriga uma paisagem como nenhuma outra, um labirinto de outro mundo formado por imponentes pilares de arenito, picos cobertos de névoa e desfiladeiros que se estendem por 26.000 hectares, com mais de 3.000 colunas. Essas agulhas de arenito, algumas das quais se erguem a mais de 200 metros de altura. Não é surpreendente que este patrimônio mundial da Unesco tenha inspirado as montanhas flutuantes de Avatar. Esses pilares tomaram forma há mais de 400 milhões de anos, esculpidos pelo vento, pela água e pela atividade sísmica. Compostas de arenito, hematita e quartzo, elas já estiveram sob antigos oceanos que gradualmente se elevaram e se erodiram até se tornarem as impressionantes formações que vemos hoje. Esta obra-prima geológica de Taiping serve como um ecossistema vital, lar de plantas raras e espécies em perigo de extinção, incluindo o esquivo leopardo nublado. Além de sua importância científica, está impregnado de lendas. Os moradores acreditam que essas impressionantes agulhas foram um dia seres celestiais transformados em pedra, o que aumenta o misticismo da paisagem. Seja admirado por sua pura beleza natural, sua importância ecológica ou seu encanto mítico. Número 3. Drangarnir.
Drangarnir se ergue do selvagem Atlântico Norte. Elas estão localizadas nas Ilhas Faroé e são um impressionante testemunho do puro poder da natureza. Essas imponentes formações rochosas, esculpidas pela atividade vulcânica ao longo de milhões de anos, erguem-se como vestígios do passado geológico do arquipélago. E é impressionante como um arco natural cria uma cena surrealista. Sua base escura contrasta com o céu sempre imutável. Durante séculos, esses monólitos só podiam ser admirados à distância. Sua escala completa e beleza permaneciam ocultas aos olhos. Mas com o avanço da tecnologia dos drones, agora podemos sobrevoá-los, capturando os imponentes penhascos e as escarpadas costas de ângulos que antes eram impossíveis de ver de cima. O tamanho da rocha e a forma como o oceano se curva ao seu redor tornam-se surpreendentemente claros, oferecendo uma perspectiva que só as avisantes podiam ter. Além de sua imponência visual, essas rochas têm um profundo significado cultural. As lendas falam de trolls e criaturas marinhas míticas ligadas a essas rochas. Sejam vistas pelas lentes de um drone ou apreciadas a pé, essas formações continuam sendo uma das maravilhas mais assustadoramente belas das Ilhas Faroé. Número 2. Castelo de Predjama. O Castelo de Predjama é um testemunho da engenhosidade e da ousadia medievais. Fica no meio de um penhasco imponente. Esta fortaleza não é apenas uma estrutura, mas uma lição de fortificação estratégica que remonta a milhares de anos. O Castelo de Predjama foi sendo ampliado gradualmente ao longo dos séculos, e grande parte de sua aparência imponente data do século XVI. Sua localização estratégica na entrada de uma caverna o tornou inexpugnável. Um fato que não passou despercebido para seu residente mais famoso, Erasmus Voegir, um nobre do século XV, conhecido por suas façanhas ao estilo Robin Hood. Hoje em dia, eles voltam a ser populares à medida que circulam imagens de drones. Um ousado ladrão usou o Castelo de Predjama como sua fortaleza durante as tumultuadas guerras entre húngaros e austríacos. Seu lendário desafio à autoridade só era igualado por sua astúcia, auxiliada por uma passagem secreta escondida atrás das paredes de pedra do castelo. Essa passagem lhe permitiu evitar a captura e manter suas táticas de guerra de guerrilha contra seus inimigos. Número 1. A Torre do Diabo. Ela se eleva a uma altura de 867 pés acima do rio Belfort, em Xing, Wyoming, e é uma formação como nenhuma outra. Esta rocha gigante está a apenas um passo de ser contemplada em toda a sua beleza e mistérios naturais e culturais. Os cientistas dizem que ela se formou há milhões de anos, quando a rocha derretida foi empurrada para cima e esfriou, criando uma estranha forma de coluna. Ela foi nomeada o primeiro monumento nacional dos Estados Unidos em 1906. Mas, segundo as inúmeras reivindicações dos nativos americanos, a Torre do Diabo é muito mais do que uma maravilha geológica. Eles veem esse lugar como sagrado, um local onde se encontram com o mundo espiritual e o mundo natural. Em junho, é possível sentir essa conexão ainda mais, à medida que as tribos se reúnem para cerimônias em um campo de profundo significado e tradição. Junho também é um ótimo mês para os escaladores que vêm de todas as partes para testar suas habilidades nas encostas íngremes da torre e homenagear sua importância sagrada. O Serviço Nacional de Parques pede aos escaladores que façam uma pausa durante esse período. No entanto, equilibrar o uso cultural e recreativo permitiu que as discussões contínuas sobre o topo da torre permanecessem estáveis. No topo, você encontrará pequenas criaturas como esquilos listados e pássaros que fazem ali seus vares.
Mas são as imponentes encostas estriadas que causam a maior impressão, desafiando os escaladores e surpreendendo os visitantes. E, enquanto está de pé nessa enorme estrutura, você não pode deixar de se perguntar que outros segredos podem estar escondidos em sua antiga pedra.